um relato de uma seguidora aqui do canal. Ela também é médica veterinária. Esse é um relato muito triste. E é um relato que quem está acostumado já a mexer com clínica, ou pet shop, ou qualquer coisa que envolve a clínica médica e cirúrgica dos pequenos animais, está habituado a passar por coisas nesse estilo, talvez não nesse nível, ou já ouviu falar de assuntos desse. A história foi contada e foi autorizada a ser recontada em primeira pessoa. Os nomes, obviamente, não serão revelados para não expor nem a vítima e nem a empresa envolvida. Tudo aconteceu há 2 anos atrás. Eu já era formada há mais de 1 ano e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com animais de companhia, a não ser em plantões noturnos. Então, quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa clínica veterinária, eu, assim, amei. Só pelo fato de eu trabalhar de dia. Eu não era fichada nem nada, mas mesmo assim, o fato de estar trabalhando durante o dia, nossa, me fazia muito bem. E minha escala era 12/36, ou seja, eu trabalhava 12 horas, descansava uma noite e um dia. Outra coisa que eu também amei nessa escala foi que, assim, eu também podia, desenvolver e fazer novas receitas, porque eu dividia a profissão com a paixão de fazer doces. Uma escala diurna 12/36 era tudo que eu queria naquele momento. Era algo inimaginável para mim àquela altura do campeonato. Só para vocês entenderem um pouquinho da minha vida naquele momento, já tinha 1 ano que eu tinha saído da minha casa no interior e tinha me mudado para São Paulo com meu namorado. A gente era só namorado mesmo, hoje a gente nem tá junto mais, mas a gente se mudou para São Paulo tentar uma vida melhor, para tentar juntar um dinheiro e tentar mais oportunidades que a gente tinha do que no interior. Naquela época, a gente morava num bairro ok e morava num tipo um estúdio ou kitnet, porque era o que dava para pagar naquela época. Eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu tinha que andar de transporte público. E para trabalhar nessa clínica eu tinha que sair da minha casa mais ou menos 2 horas antes do horário para eu não chegar atrasada. Essa clínica ficava numa região um pouco mais periférica de São Paulo. E por mais que eu estivesse indo sempre contra o fluxo, eu ainda assim tinha que dar um prazo de 2 horas para eu chegar e 2 horas para eu sair. Então normalmente eu saía da minha casa às 6 horas da manhã e chegava na minha casa só 10 horas da noite, porque meu horário era de 8 às 8. Quando eu falei da região que eu ia trabalhar, tanto meu namorado quanto minha mãe ficaram com o pé atrás. Eles ficaram falando na minha cabeça que não era uma boa ideia e tudo, e que às vezes não valeria a pena eu trabalhar tão longe e numa região até perigosa, porque eu queria trabalhar de dia. Eu pensava que era só uma preocupação extra de mãe que está longe do filho, e o meu namorado a mesma coisa. Eu pensava que era só uma preocupação fora do normal, uma coisa bem desnecessária que ele tinha. Mas se vocês querem saber, eu nem me importei com distância, não me importei com perigo. Só o fato de eu conseguir exercer minha profissão durante o dia e ainda conseguir conciliar com o meu hobby, pra mim aquilo já era assim, perfeito. Bom, parecia ser uma terça-feira comum, como qualquer outra. Eu acordei 5h20 da manhã e saí da minha casa às 6 horas. E, como sempre, só com a expectativa de voltar pra minha casa ali para as 10 horas da noite. Já tinha mais ou menos 4 meses que eu estava trabalhando nessa clínica. Estava adorando o pessoal, a clínica, o corpo clínico em geral, mas eu já sabia que aquela região era um pouco perigosa, né? Eu já tinha ficado sabendo de assaltos à mão armada, tanto na padaria, que eu almoçava todos os dias, como no mercadinho, que muitas vezes eu fazia algumas comprinhas lá para casa. A padaria ficava na rua de baixo e o mercadinho ficava 2 quadras para cima da clínica. Então era tudo muito perto, mas nunca aconteceu nada lá na rua, então eu sempre achei que aquela rua fosse um pouco mais tranquila. Eu me lembro que quando eu cheguei na clínica eu fiquei muito satisfeita, porque normalmente sempre tinham internados de 8 a 10 animais e naquele dia em especial tinham 2 animais apenas. E o que eu acho bom, porque a gente consegue se doar um pouco mais quando tem poucos animais internados do que quando tem aquele monte. Uma coisa que aconteceu de diferente naquele dia foi que eu era a única veterinária no dia. Normalmente, nós éramos 3 veterinários e 2 estagiários por dia. Mas naquele dia em especial, eu era a única veterinária, estava apenas com a secretária e com mais 2 estagiários. Porque o pessoal da clínica, praticamente o corpo clínico inteiro, foi fazer um curso que era fora da cidade.
O dia estava correndo muito bem, estava até um dia um pouco atípico, calmo demais para a clínica. Geralmente a clínica é muito correria, é muita coisa. E naquele dia, até então, eu tinha feito só uma consulta e algumas vacinas. Era mais ou menos 1h da tarde, eu tinha acabado de voltar do almoço e falei para a recepcionista para ir almoçar, que eu daria conta do recado, da recepção, enquanto ela estivesse fora. Uma das minhas estagiárias estava terminando de alimentar os animais internados, enquanto a outra estava terminando de digitar um trabalho de faculdade. Daí, o interfone tocou e o que parecia ser só mais um atendimento foi o pior momento da minha vida. Deixa eu tentar descrever mais ou menos a cena para vocês entenderem o que eu tô falando. O interfone tocou, chegou um homem com um cão preto, SRD, todo ensanguentado no colo. Esse homem devia ter mais ou menos uns 50 anos e atrás dele vinha outro homem com mais ou menos uns 20 e poucos anos. O senhor, ele estava todo sujo de sangue e não falou nenhuma palavra. O cheiro de bebida era muito forte, era insuportável e naquele momento o outro homem, o homem mais jovem, ele começou a gritar por socorro e o senhor não falou nada, ele continuou mudo, calado, com o cachorro ensanguentado no colo. Imediatamente, meu intuito foi pegar esse cachorro do colo dele e correr para uma sala emergencial para tentar fazer os primeiros socorros. Quando eu estava lá fazendo todos os procedimentos padrão para aquele tipo de caso, uma estagiária estava me ajudando e a outra estagiária estava lá na recepção tentando acalmar o senhor e o outro homem. A gente ficou mais ou menos uns 20 minutos com esse cachorro na sala emergencial. A gente fez de tudo que podia e infelizmente o cachorro acabou vindo a óbito. Gente, esse foi o caso mais grave que eu já peguei durante toda a minha vida, durante toda a minha carreira de veterinária. Eu nunca tinha visto algo do tipo. Embora nessa clínica que eu trabalhava, sempre tinha uns casos muito graves, muito bizarros, muito absurdos, que eu não tinha nem visto na faculdade. Esse caso era, de longe, o mais grave que eu já tinha atendido nos meus quase 2 anos de profissão. Aquele cachorro tinha parte da traqueia cortada, assim como grandes vasos locais ali cortados também. Isso tudo ele conseguiu numa briga de faca. O dono dele estava num bar, aparentemente foi ameaçado, o cão tentou defender o dono e o cão tomou uma facada. Realmente a situação dele estava muito tensa, ele acabou vindo a óbito e assim, quando a gente está na profissão há um tempo, a gente acaba que se acostuma, entre aspas, com certas situações e infelizmente eu tive que me portar bem para passar a notícia para os donos. Quando você já está acostumado com esse tipo de situação, você sempre espera muita coisa, mas o ser humano é sempre capaz de surpreender a gente. Quando eu cheguei na recepção, os 2 homens estavam sentados tomando água e a estagiária estava fazendo de tudo para acalmar os dois. Cheguei com muita tristeza no rosto, obviamente, porque por motivos óbvios eu não estava feliz com o óbito do cachorro. O sujeito mais velho estava sentado, ele olhou na minha cara e antes de eu falar qualquer coisa, ele não me deixou abrir a boca, ele já começou a me agredir verbalmente. Naquela situação, ele falou que se fosse um homem atendendo o cachorro dele e se fosse um sujeito um pouco mais experiente, porque eu tinha cara de ser nova, o cachorro dele provavelmente teria sobrevivido. Eu me senti tão oprimida naquele momento que eu não consegui abrir a minha boca para contestar nada. Eu só fiquei calada, olhei para o chão e deixei ele falar tudo o que ele queria. O segundo homem, um homem mais novo, começou a gritar falando que queria ver o cachorro de qualquer maneira, que a gente tinha que levar ele lá para ver o cachorro, para ver a situação em que o cachorro se encontrava. Uma das estagiárias, vendo o meu desespero, ela tentou acalmar os 2 homens, tentou explicar a situação para eles e chamou esses homens para realmente ir lá ver o animal, o estado que o animal estava. Ela pediu, para eles se acalmarem, para além de ver os animais, para eles decidirem o que seria feito e também para seguir alguns procedimentos padrão da empresa, como preencher ficha, etc. E ele, nesse período onde eu estava atendendo o cachorro, que eu fiquei sabendo o que realmente tinha acontecido com aquele cachorro, porque ele contou, para a estagiária que estava tentando acalmá-los. Ele chegando na sala de atendimento emergencial, encontrando lá o cachorro já sem vida e preparado para o velório, esse homem, ele começou a chorar, ele me olhou, ele tirou uma arma, não sei de onde, eu acredito que da calça, e apontou essa arma para mim e começou a me xingar.
Ele falou que eu era uma retardada, que se não fosse por mim, o cachorro dele ainda estaria vivo. E além de tudo, ele soltou essas palavras: você é uma retardada. Se você não fosse por você, meu cachorro estaria vivo até agora. Você nem pense em cobrar por isso, porque você vai ver o estrago que eu vou fazer aqui. Enquanto esse homem estava fazendo tudo isso, o homem mais novo estava tirando foto de todos os cantos da sala de emergência, estava tirando foto do cachorro e falando que ia me processar no comitê de ética, porque ele sabia muito bem como que eram os procedimentos padrão e que ele tinha visto que, a primeiro momento, eu não peguei o animal dele usando luvas. Eu fiquei tão nervosa que eu só queria chorar, e eu chorei. Chorei e eu choro até hoje quando eu lembro dessa história. Aquele revólver apontado para mim é uma coisa surreal, que eu não consigo descrever qual é o sentimento que você tem quando tem uma pessoa nervosa apontando um revólver para você. Eles simplesmente pegaram o cachorro, levaram o cachorro embora e sumiram. Uma das estagiárias ligou para a polícia, fez boletim de ocorrência, mas até hoje, até onde eu sei, nunca deu em nada. Até mesmo porque eu fiquei com muito medo, nunca fui atrás de saber o que aconteceu com essa história. Eu fiquei tão aterrorizada que eu saí de lá antes de acabar meu horário de trabalho e nunca mais voltei nem naquela região e nunca mais nem passei na frente da clínica. Na mesma semana, eu tranquei a minha pós que eu estava fazendo em terapia intensiva de pequenos animais e até hoje eu fico longe da medicina veterinária. Gente, isso é muito difícil, né, de reproduzir, até mesmo porque os sentimentos que ela teve quando ela contou essa história é uma coisa que não tem como eu passar pra vocês, mas eu queria muito agradecer, né, a história. Se você tiver alguma história, assim, alguma coisa que você quer que seja passada pra frente, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, @silveriopaulo, ou então @diadiavete, é só mandar lá que eu passo essa história pro pessoal aqui. De qualquer maneira, a mensagem que eu queria passar é: toma muito cuidado. A nossa profissão está cada vez mais difícil e muitas coisas são muito banalizadas, então vamos tomar cuidado, tá bom? É isso então, esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!